Nesse manual ilustrado você vai aprender os princípios fundamentais do direito constitucional. Nós vamos entrar, de fato, na nossa Constituição Federal para que você comece a visualizar como é que isso aqui funciona. E aqui, lembra que eu falei para você que eu tive uma dificuldade muito grande quando eu comecei a estudar o direito constitucional há muitos anos, porque eu não via aplicação do direito constitucional, eu achava ele muito abstrato, não conseguia ver como que eu ia tocar aquilo no meu dia a dia. Os princípios fundamentais, eles vão te mostrar algo que parece abstrato, mas que você vai perceber como que isso simplesmente encaixa na nossa sociedade, faz com que ela funcione. Ah, não, mas nossa sociedade não funciona nessas copas, certo? Mas se não fosse isso aqui, imagina, seria muito pior. Para que você consiga visualizar, como eu não consegui anteriormente, eu vou ser o mais didático possível aqui, vou te trazer histórias, referências, exemplos aqui para facilitar essa compreensão, certo? E eu quero que você comece saindo do direito constitucional. Pense em você. Quem é você? Vamos fazer um exercício aqui rápido. Você é uma pessoa que possui valores. Você é uma pessoa que possui crenças, frequenta uma igreja, não frequenta uma comunidade, um grupo, certo? Você tem valores, você tem princípios que você está disposto a abrir mão e outros que você jamais abriria mão. Tudo isso forma a sua personalidade, que ela é única, individual. São as suas escolhas próprias. Entendido? Você. Próximo passo. Imagina agora que você tem um filho. O mais natural que nós, seres humanos, fazemos quando temos um filho é querer passar os nossos valores e princípios para ele. Ele vai aprender 100%? Não. Alguns ele não vai seguir, outros ele vai melhorar. Ele não precisa necessariamente seguir a nossa carreira, seguir todas as balizas que nós colocamos na vida dele. Ele também tem autonomia, ele também será um ser humano próprio e individual. Mas ele, em tese, nós queremos passar para ele esses nossos princípios, esses nossos valores para que ele possa avançar. Entendido? Agora, próximo passo. Imagina tentar passar valores e princípios para um país inteiro com mais de 200 milhões de habitantes como o Brasil. Esse é o papel dos princípios fundamentais na Constituição Federal. Vem comigo. Os princípios fundamentais, eles são lançados nos artigos 1º a 4º da Constituição Federal. E eles dão esse norteamento. Cara, é para a gente olhar para onde que nós estamos indo, quais são as nossas regras básicas aqui dentro do Brasil. O artigo 1º, ele traz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Aqui é a parte que eu tenho pena da galera que só estuda lei seca. Porque se você nunca teve contato com o direito constitucional, lê isso aqui, você vai olhar e falar, tá, e aí? O que é que eu faço com isso? Como no café da manhã? O que é que eu faço? Né? Então a gente precisa entrar nos detalhes. Primeiro, princípio federativo. Nós temos uma república federativa. O princípio federativo, ele identifica a nossa forma de Estado. Nós somos um Estado federal, uma federação. É daqui, por exemplo, que decorre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal. Pegou? Nós temos, portanto, uma forma de Estado federado, uma federação, que tem como característica a indissolubilidade do pacto federativo. República Federativa, União indissolúvel. Você está vendo como é que o artigo seco começa a ter forma? Pois é. O que significa uma forma de Estado federal, uma federação? Significa que mesmo autônomos em sua organização político-administrativa, ou seja, o Estado, o município, eles têm autonomia. Porém, eles estão unidos, eles estão ligados a um ente federativo. Todo mundo está junto e misturado no meio dessa história. Cada um com seu papel, mas todo mundo junto e misturado. Isso aqui é o que nós denominamos de federação por movimento centrífugo. Preste atenção porque esse termo já foi cobrado em prova. Centrífugo significa que eu tenho algo no centro e ele se espalha, certo? Outro termo que pode ser cobrado em forma de cobrança é o movimento centrípeto. E o centrípeto quer dizer que eu tenho vários e uno ele. Então, o movimento centrífugo de dentro para fora, centrípeto de fora para dentro. Nesse caso aqui, que nós temos uma federação por movimento centrífugo, um estado unitário forma vários estados federados, de modo que União, estados-membros e municípios permanecem autônomos e, olha a sacada, ocupam o mesmo nível hierárquico. Não há hierarquia entre União, estados e municípios. Arnaldo,
mas é o Estado que manda dinheiro para o município, certo? Mas não há hierarquia no vínculo da estruturação do princípio federativo, beleza? Arnaldo, mas politicamente... Teoria, filho, teoria. Calma, uma coisa de cada vez. Eu não vou aprofundar aqui nesse ponto, porque não é uma tese de doutorado. Em provas, a sua grande maioria ele vai cobrar essa base aqui que nós estamos estudando. Então, nós vamos entender aqui que no artigo 1º da Constituição, nós identificamos também que a forma de governo adotada é a República e o regime político é o Estado Democrático de Direito. Então, aqui, a República Federativa, forma de governo. Estado Democrático, regime político, certo? Vencida essa parte, nós vamos para os fundamentos da República que estão ali nos incisos do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, como nós já lemos, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, esses aqui são os fundamentos da República, caem em prova desde que o direito constitucional foi criado. Fundamentos da República são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Arnaldo agora quebrou. Eu não tinha pegado nem o artigo 1º, você me mete logo 5 fundamentos aqui, não tem como eu aprender isso. Ó, eu não sou muito fã de usar isso aqui, não, mas funciona, desde que o mundo é mundo. Então, existe um mnemônico, que é uma união de siglas que formam uma palavra para facilitar a memorização de determinados conceitos, que existe desde que o mundo é mundo. Ele é o Sóci Divaplu. Que nome esquisito, né? É, mas facilita bastante. Só, soberania. Si, cidadania. Di, dignidade. Va, valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Plu, pluralismo político. Se é a primeira vez que você está vendo isso, é claro que você vai olhar e falar, pô, não decorei. É claro, isso aqui é pela repetição. Conforme você for lendo e se lembrando desse mnemônico aqui, tudo vai ficar bem mais fácil. E uma dica de prova que eu te dou também é, você não precisa saber esses fundamentos da República só para saber quais são. Você precisa saber para identificar quais não são. Já houve provas, por exemplo, onde no meio o examinador colocou assim, são fundamentos da República. Aí colocou aqui, saúde. E a pessoa olha e fala, pô, claro que a saúde é um fundamento da República. Não, não está aqui. Os fundamentos da República são só esses aqui. Então você precisa saber quais são para compreender e descartar também aqueles que não são. A saúde quer dizer que não é importante? É, ela só não está nos fundamentos da República, ela está em outro lugar dentro da nossa Constituição Federal. Seguindo adiante, nós temos outro princípio, que é o princípio da soberania popular. O famoso quem manda é a gente, quem manda é o povo. O político que está lá, ele está para seguir as diretrizes que nós, o povo, determinamos para eles. Aqui, olha que lindo esse parágrafo único do artigo 1º. É pouco. A gente vê isso acontecendo pouco? Sim. É possível? Com certeza. Ó. Todo poder emana do povo. Vou repetir aqui para você, por favor. Todo poder emana do povo. Eu e você somos povo. Entendido? Que o exerce. O poder emana de nós. Como que nós vamos exercer esse poder? Por meio de seus representantes. Como que esses representantes são escolhidos? Eles são eleitos. Ou o exercício desse poder será realizado diretamente nos termos desta Constituição. Então, todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Qual que é a jogada? Nossa democracia, como regra, ela é classificada como indireta ou representativa. Ou seja, presidente, governador, prefeito, vereador, ele assume o poder para direcionar o governo rumo aos objetivos que, teoricamente, nós, sociedade, buscamos. Ou seja, se nós elegemos um político que não tem os mesmos valores e princípios que nós, cara, invariavelmente ele vai fazer coisas que nós não concordamos, entendeu? Mas o poder emana do povo, e é exercido por meio dos representantes numa democracia indireta. Agora, existe a possibilidade desse exercício ser realizado diretamente. Como? Por meio
dos instrumentos disponibilizados pela Constituição para que o povo exerça diretamente, que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Dessa forma aqui, nós não precisaríamos, em uma situação específica, por favor, não é para derrubar o Estado, vamos conquistar tudo, virar uma anarquia. Não, é assim, os representantes não estão fazendo as coisas como era para fazer, o povo diretamente pode ir lá, por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular, e mudar o jogo. Por que ele pode fazer isso? Porque todo o poder emana do povo. Tá vendo a força que tem? Cara, nós ainda estamos no artigo 1º da Constituição Federal. Você tá vendo o tamanho da força, o tamanho da potência que nós temos aqui? Pois é. Próximo ponto agora, dando uma respirada, saindo daqui, nós temos o princípio da separação dos poderes. Qual que é a jogada do princípio da separação dos poderes? Cada um no seu quadrado. Antigamente, nós tínhamos várias outras formas de governo, outras formas de organização desse poder, né? Imagine, por exemplo, que nós temos na época do nazismo, Hitler comandava a Alemanha com mão de ferro. O que ele falasse que ia acontecer, aconteceria. Arnaldo, mais nada, era só ele era o centro. No Brasil, nós temos a tripartição de poderes, a separação dos poderes. Para quê? Para descentralizar. Se você coloca uma pessoa só, essa pessoa ela vai querer mandar demais, ela vai querer ser um menininho mimado que só faz sua vontade. Então eu divido esse poder para que cada um desses poderes fiscalize uns aos outros. Entende? E assim eu possa dividir esse poder para que nem todo mundo se torne um grande imperador que faz só a sua vontade. Nós temos isso materializado na Constituição assim. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso significa que essa divisão ou tripartição de poderes atribui a cada um deles a competência para realizar a sua função típica, aquela para a qual foi criado, onde desempenha melhor o seu papel. Qual que é a jogada aqui? É uma tripartição de poderes, ele visa o equilíbrio entre os poderes, certo? Certo. Quer dizer que eu tenho um poder executivo, ele só executa? Não, ele pode executar e fazer as outras funções também. Eu tenho o legislativo, ele só legisla? Não, ele também pode fazer as outras funções. Eu tenho o judiciário, ele só faz a parte judicial? Não, ele também pode entrar nas outras. Claro que nós temos um que faz o melhor e ele vai fazer os outros como exceção, mas o ponto é, eu descentralizo o poder. Eu coloco entre esses três entes para que não fique tão bagunçado, tão mimadinha a pessoa que está lá em cima. E isso acontece por meio de um sistema que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Isso é uma adaptação aqui para colocar, para que justamente a atuação de um e de outro possa equilibrar o jogo como um todo. Sistema de freios e contrapesos, em provas mais avançadas, ele vai vir com o seu nome em inglês, Checks and Balances, nome mais fresco assim mesmo, justamente para você pôr o sistema de freios e contrapesos e o cara me mete o nome em inglês. Mas pode ficar tranquilo que você quer só em provas mais magistratura, Ministério Público, etc. O sistema de freios e contrapesos é o meio pelo qual os poderes têm a possibilidade de exercer funções atípicas. Ou seja, eu tenho aqui a separação dos poderes, onde eu tenho cada um na sua função típica. E eu tenho o sistema de freios e contrapesos, que é onde cada um desses poderes vai atuar em sua forma atípica, ou seja, fora da sua regra, garantindo o equilíbrio e a maior efetividade no exercício da função estatal. Dessa forma, cada um deles pode interferir excepcionalmente nas funções um dos outros, justamente para ter uma fiscalização, uma organização, um equilíbrio. Freios e contrapesos, nós estamos falando sobre equilíbrio, é a famosa balança da justiça. Em provas, você pode ser cobrado do idealizador do sistema de freios e contrapesos, que foi o Montesquieu na obra O Espírito das Leis, como estudamos anteriormente. Vencida essa parte, nós vamos aqui para os objetivos fundamentais. Preste atenção aos nomes. Aqui nós tivemos os fundamentos da República. Aqui nós tivemos os princípios fundamentais. E agora nós vamos para os objetivos fundamentais, que estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. Quais são esses objetivos? Constituem objetivos. Aqui vem aquela parte que nós falamos anteriormente da Constituição prospectiva. Para onde nós estamos indo? O que nós estamos buscando? Constitui objetivos. Futuro. Para onde nós vamos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perceba que aqui nós estamos falando que quando o constituinte originário criou essa Constituição, ele tinha problemas e ele queria resolver. Se ele quer construir uma sociedade livre, justa e solidária porque ela já existia, não, eu preciso construir. Desenvolvimento nacional, eu preciso melhorar o país. Erradicar a pobreza, quer dizer que quando foi criado, a pobreza estava pior do que aqui. Sem preconceito de origem, raça, existia muito preconceito. 1988, nós temos uma época recheada de preconceito. Esses são os nossos objetivos fundamentais, ou seja, para onde nós estamos olhando, qual que é a nossa busca. E isso aqui, o artigo 3º, é o que nós chamamos de normas programáticas. É da Constituição prospectiva que funciona por meio de promessas, de objetivos, de um futuro que ainda não estão ali. Uma forma de você diferenciar que os fundamentos da República dos objetivos fundamentais é que um se mostra na forma de substantivo, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade, e o outro na forma de verbo, construir, garantir. Então, quando eu estou falando de objetivos, eu estou falando de verbos, de futuro, de buscas, de alvo. Então, ele sempre virá na forma de verbo. E os examinadores, eles podem criar pegadinhas misturando o substantivo com o verbo, e você olha, você já identifica. Você não precisa saber todos, mas se você vê que ele está falando de um na forma de verbo, na outra de substantivo, você fala, haha, peguei aqui, não é a jogada. Próximo passo, artigo 4º, finalizando aqui os nossos princípios fundamentais, nós temos as relações internacionais. Até então nós estávamos olhando para dentro de casa, e agora nós vamos para fora, para o artigo 4º, que trata dos princípios que regem a nossa república quando nós estamos falando de relações internacionais. Seria: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de aviso político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, é a famosa LATAM. Aqui, ponto bacana, você pode olhar isso aqui, se é cobrado na sua prova. Essa parte das relações internacionais não é tão cobrada, ela é mais cobrada em provas de nível federal, tá? Em provas de nível estadual, geralmente são mais deixadas para o lado, mas é interessante que você analise suas provas anteriores para saber. Mas o ponto aqui, que esse aqui já foi cobrado muito, que fala sobre os tratados internacionais sobre os direitos humanos. Lembra aqui que um dos pontos aqui é a prevalência dos direitos humanos? Pois é, isso aqui é da Constituição ainda. Porém, houve uma emenda constitucional, a emenda constitucional 45 de 2004, que ele acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal. A partir dele, os tratados internacionais sobre direitos humanos, olha bem o detalhe aqui para que você não confunda. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, ou seja, eu preciso ter um tratado internacional e ele precisa ser sobre direitos humanos, beleza? Esse é o primeiro ponto. Se for um tratado internacional sobre direitos humanos e ele seguir esse padrão aqui, ó, ele for aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Detalhes. Aqui nos detalhes. Qual que é o ponto? Ponto base aqui para que você entenda. Todo tratado internacional sobre direitos humanos será equivalente às emendas constitucionais? Não. Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 serão equivalentes. O que o examinador pode fazer? Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em turno único. Opa, te pegou. Os tratados por 2/5. Opa, te pegou. Dos votos dos respectivos membros. Ele pode fazer misturas nisso aqui para te confundir na hora da prova. O fato é, os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados dentro desse esquema aqui, eles serão equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, ele terá força de emenda constitucional, ele vai para a hierarquia ali na pirâmide de Kelsen diferenciada. Com isso, nós finalizamos aqui os nossos princípios fundamentais, onde nós vimos do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal em detalhes. Eu espero que você tenha conseguido ter uma visão mais palpável, mais palatável dos princípios fundamentais, para que você consiga não só ler, reler, decorar e ficar naquela
pisação de pé, mas que você consiga visualizar isso no nosso Brasil, no nosso país, ver a importância, você vê a importância da eleição de um representante ou do exercício da força pelo povo em sua forma indireta. Nós temos vários pontos aqui que impactam eu e você todos os dias. Nós vivemos numa democracia por causa dos princípios fundamentais. Você tem liberdade e autonomia para assistir esse vídeo aqui justamente por causa dos princípios fundamentais. Então, por mais que eles não pareçam que estão na nossa casa todo dia, ele é como aquele amigo antigo que você passa 20 anos sem ver, mas quando encontra parece que nunca deixaram de conversar. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, tenha alguma pergunta ou sugestão, peço que comente aqui embaixo. Eu te espero no nosso próximo Manual Ilustrado.